nós vamos convidar para moderar esta palestra o professor Eduardo Fagnani, professor colaborador do Instituto de Economia da Unicamp e coordenador técnico do projeto Reforma Tributária Solidária. Temos a grata satisfação de convidar os nossos palestrantes, primeiramente, professor Dr. Guilherme Mello, economista, cientista, doutor em Economia pela Unicamp, professor do Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Econômico e colaborador da Fundação Perseu Abramo. Também colaborou com o plano de governo do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. Convido neste momento o economista-chefe da Fiesp, Igor Rocha. Por gentileza, doutor pela Universidade de Cambridge, possui mestrado em Economia, recebeu o prêmio ABDE, recebeu o prêmio Luca Tagliano na Itália, foi diretor de planejamento da Associação Brasileira da Infraestrutura e Indústria de Base, professor e também pesquisador associado ao CND e atualmente economista-chefe da Fiesp. E temos a grata satisfação de convidar o presidente do Concefaz, senhor Técio José Padilha da Cruz, administrador, servidor de carreira da Secretaria da Fazenda de Pernambuco, ocupou diversos cargos na administração pública, retornou ao cargo de secretário da Fazenda em 2019 e é presidente do Comitê Nacional de Secretários da Fazenda. Senhor presidente desta mesa, professor Dr. Eduardo Fagnani, com a palavra. Boa noite a todos. Boa noite, Igor, secretário Décio, Guilherme Mello. É com muita honra, muita satisfação que eu participo da coordenação dessa mesa. Queria só destacar, como já foi dito aqui, que a FENAFISC teve um papel importante no debate sobre a reforma tributária no Brasil, quando, a partir de 2017, decidiu, enfim, evitar esforços no sentido de se pensar numa proposta alternativa que trabalhasse em prol da redução da regressividade, né? Então, o Charles Alcântara foi um pioneiro nessa ideia, né? Contou também com outros apoios. Esse trabalho foi continuado pela Marluz, toda a diretoria da FENAFISC, e depois nós tivemos um período de muitas conversas com o Concefaz e um diálogo importantíssimo no Congresso Nacional, né? Quero saudar especialmente o papel fundamental que o deputado Afonso Florencio teve nesse processo, também a deputada federal Alice Portugal, o deputado Daniel Almeida, entre outros, né? Como o Charles mencionou aqui, a reforma tributária solidária subsidiou, né, a emenda substitutiva global, a PEC 45, de número 178, que também tramita no Congresso Nacional. E o que eu queria destacar aqui é que essa emenda substitutiva global 178 foi assinada por 6 partidos políticos que hoje compõem a base, compõem a coligação do presidente Lula e do vice-presidente Alckmin, né? Esses 6 partidos fazem parte da coligação. E nesse debate recente, a FENAFISC e outras entidades desenvolveram um projeto chamado Diálogo com Presidenciáveis, que vocês devem ter acompanhado. Nós conversamos com assessores econômicos de vários outros partidos e também com alguns dos presidenciáveis, que foi possível, né? E o que eu vejo hoje é que há muito diferente de 2017, né? Quando nós começamos esse trabalho, que as teses da progressividade, né, da taxação, da redistribuição da base de incidência, taxando mais o topo da pirâmide pela renda e tentando reduzir a tributação do consumo e da folha, é uma ideia que tem ganhado mais adesões, né? Então, começando esse debate, eu vou pedir para o meu amigo Guilherme, que o Guilherme é doutor em Economia, meu colega na Unicamp,
é um dos mais brilhantes economistas dessa nova geração, sem sombra de dúvida. Foi um dos coordenadores, uma salva de palmas para o Guilherme. O Guilherme, ele participou, eu fui testemunha disso, na coordenação de diversos estudos, desde um estudo de 2 anos atrás, que era um projeto para a reconstrução do Brasil, depois acompanhou toda a elaboração do programa de governo, das diretrizes do governo Lula, e agora a última notícia, que acabou de sair, é que ele vai fazer parte da equipe de transição. Então, Gui, eu queria que você fizesse uma análise da conjuntura econômica difícil, nacional e internacionalmente, e por que a reforma tributária solidária, ou uma reforma tributária progressiva, uma reforma tributária solidária, justa e sustentável, como ali colocada na PEC 178, por que ela é importante para a economia, né, para destravar a economia, né, e também do ponto de vista da equidade, e um outro tema, os outros 2 temas que vão ser tratados aqui. Por que isso é importante para a indústria, Igor, do ponto de vista da produtividade, do crescimento econômico, e também, secretário, por que o equilíbrio federativo é fundamental e por que essa reforma poderá trazer esse equilíbrio federativo. Então, eu começo passando a palavra para o Guilherme. Você tem 20 minutos, Gui. Bom, obrigado, Edu. As palavras de um amigo sempre são mais carinhosas e elogiosas do que é o que a gente merece. Queria agradecer aqui o convite da FENAFISCO, do Sindicefaz, para estar aqui no 19º Congresso da CONAFISCO. Para mim é um enorme prazer, já participei de outros debates aqui com vocês, e é um grande prazer estar aqui, mais uma vez, nessa terra maravilhosa que é a Bahia, que já foi exaltada por tantos que me antecederam aqui nesse palco, mas que eu faço questão de exaltá-la pelo povo maravilhoso, pela acolhida que tem e também pela participação ativa que tem tido na definição dos sumos da política nacional. Primeira coisa, queria me antecipar aqui, eu quero agradecer ao Edu a essa constatação da questão da equipe de transição, mas deixar bem claro que quem define isso é o presidente Lula, e ele agora acabou de voltar de umas férias aqui na Bahia, né, onde ele veio para descansar, recarregar as energias. Amanhã a gente vai saber quem está, quem não está, como vai ser organizada essa equipe de transição, que é coordenada pelo nosso vice-presidente Geraldo Alckmin. Quanto ao tema aqui em questão, eu gostei muito quando eu vi o título do Congresso, chama Tributação, Justiça Social e Inovação, por um país menos desigual. Né? E eu acho que você, Edu, o Charles e tantos outros, o Afonso, tantas outras pessoas, têm um papel fundamental em ter tornado esse tema o tema decisivo do debate tributário no Brasil. Porque não era assim há alguns anos atrás. Alguns anos atrás, nós falávamos de um aspecto importante da tributação, que é o aspecto da complexidade, da baixa competitividade, todos temas fundamentais. Mas olvidávamos, ou pelo menos fingíamos que não era um tema central, a questão da regressividade. E quem colocou o dedo na ferida, quem realmente pautou o tema da progressividade tributária, foi o grupo da Reforma Tributária Justa, Solidária e Sustentável, que, enquanto o Congresso Nacional debatia uma importante reforma dos tributos indiretos, trouxe o tema da tributação progressiva, da tributação sobre a renda, da tributação sobre o patrimônio, da equidade do ponto de vista federativo e da sustentabilidade ambiental, que é um outro tema fundamental que qualquer reforma tributária que olhe para o futuro vai ter que enfrentar. Quando você olha para o mundo, né,
você percebe uma situação um pouco preocupante do ponto de vista político e do ponto de vista econômico. Uma guerra que permanece assustando os países, inclusive com ameaças de utilização de armas nucleares, que descamba para um conflito geopolítico de raízes muito profundas e ainda incertas sobre o seu destino. As economias desenvolvidas desacelerando o seu ritmo de crescimento, seja os Estados Unidos, seja a China, com aumento da taxa de juros internacional. O Fed nos Estados Unidos acaba de aumentar 75 pontos base a taxa de juros lá, um aumento à la Brasil, coisa raríssima para um banco central como o americano. O Banco Central Europeu também aumentando a taxa de juros e a Europa sofrendo com uma crise inflacionária decorrente da falta de energia. Ou seja, um mundo envolto em incertezas e inseguranças, né, que obviamente vai ter impactos na economia brasileira nesses próximos anos. Mas, ao mesmo tempo, nós observamos também um conjunto de oportunidades para a economia brasileira. E eu vou começar falando de uma muito simples, e que é visível a partir do momento que o presidente Lula foi confirmado como legítimo vitorioso da eleição de 2022. A partir do momento em que se confirmou a vitória do presidente Lula, se destravou imediatamente o Fundo Amazônia, com bilhões de dólares à disposição do Brasil para fazer investimentos em preservação da nossa floresta, não só preservação, mas desenvolvimento sustentável daquela região. Assim como uma onda de investidores internacionais passa a abrir as suas carteiras para voltar a investir nas empresas brasileiras, de olho na perspectiva do Brasil voltar a ser um ator relevante no mundo, em particular no tema da sustentabilidade ambiental, que o Brasil sempre liderou e passou a ser um pária nos últimos anos, e que tenho certeza vai voltar a ser um exemplo nos próximos 4 anos. Então, essa é uma oportunidade que já se reflete, inclusive, na taxa de câmbio, que você vê se valorizando nesse período recente, o que nos ajuda a combater a inflação. Mas nós estamos falando aqui de algo ainda muito incipiente. Nós temos um conjunto de novas oportunidades que pode reposicionar o Brasil no mundo e fazer que, enquanto o resto do mundo enfrente as suas crises geopolítica, econômica, energética, o Brasil se posicione para um novo ciclo de desenvolvimento. E esse é o desafio do novo governo. Como posicionar o Brasil para um novo ciclo de desenvolvimento que olhe para a questão da justiça social e da inovação, como está no título do congresso de vocês. E é aí que a reforma tributária tem um papel decisivo. É evidente que a emergência do fim do Auxílio Brasil, do fim de programas fundamentais como Farmácia Popular, o Minha Casa Minha Vida, o tratamento do câncer, as verbas para tratamento do HIV, que foram vergonhosamente cortadas no orçamento enviado pelo governo Bolsonaro para 2023, devem ser recompostas. Porque quem tem câncer não pode esperar. E quem tem fome também não. Então, essa é a emergência atual. Recompor o orçamento para os programas sociais que são fundamentais para as pessoas sobreviverem. Edu, até cheguei a ver uma coluna de um famoso economista, um dos criadores do teto de gastos, sugerindo que a gente, olha, para resolver o problema, a gente para de pagar o auxílio por 2 ou 3 meses. Né? Para de pagar por janeiro, fevereiro, volta a pagar em março, abril, e aí pronto, a gente equilibra as nossas contas, com uma porção de pessoas passando fome e vivendo na miséria. Quer dizer, isso não é aceitável. E o compromisso do presidente Lula sempre foi muito claro nesse sentido, né? Então,
a emergência é fiscal, mas é de recomposição do orçamento, para que a gente consiga manter o país fornecendo os serviços fundamentais para a população. Mas isso é apenas o ponto de partida. Certamente, nós teremos que avançar do ponto de vista das reformas estruturais que vão permitir o país avançar e dar o próximo passo do desenvolvimento. São muitas as reformas, eu quero citar duas, e uma, em particular, a tributária, que é a que eu vou me aprofundar. A primeira é que me parece evidente que nós temos que reformar o nosso arcabouço fiscal, de regras fiscais. Essa mudança que nós teremos esse ano para viabilizar a continuidade do auxílio, para viabilizar as verbas para farmácia popular, para o tratamento do câncer, etc., etc., será a 5ª mudança constitucional em pouco mais de 2 anos para viabilizar, por fora das regras absurdas que vigoram no Brasil, um programa social que é fundamental para a população. Não é possível que a cada 6 meses a gente tenha que alterar a Constituição para manter as pessoas comendo. Isso não é viável. Então, nós precisamos rediscutir o nosso arcabouço fiscal, as nossas regras fiscais que pararam de funcionar, e deixar bastante claro, foram sistematicamente violadas e perderam a sua credibilidade no atual governo. Não é obra do novo governo que quer furar o teto. Quem furou o teto sistematicamente e acabou com a credibilidade foi o atual governo, e o novo governo vai ter que solucionar esse problema. Agora, não basta criar um novo arcabouço que, digamos assim, enfrente os desafios da parte do gasto do orçamento público. Nós temos também, e esse Congresso trata disso, que enfrentar a questão da tributação. E essa questão é uma questão fundamental, porque muitas pessoas acreditam equivocadamente que o problema brasileiro é o tamanho da carga tributária. E veja, não estou falando que o tamanho da carga tributária no Brasil é baixa. Não é baixa, certo? Ela está próxima dos países da OCDE, próxima à média dos países da OCDE, e realmente está acima de boa parte dos países em desenvolvimento. Aí alguém fala, pô, mas a gente é um país em desenvolvimento, a gente está acima dos países em desenvolvimento, então ela é alta para os nossos padrões de desenvolvimento. Sim, porém, contem quantos países de desenvolvimento têm o SUS. Quantos países de desenvolvimento têm a nossa Previdência e Assistência Social? Quantos países em desenvolvimento têm uma rede de educação pública como a nossa? Ou seja, em parte, o fato de nós termos uma carga tributária mais próxima dos países da OCDE do que os nossos congêneres em desenvolvimento, diz respeito ao nosso incipiente estado de bem-estar, que foi uma conquista da sociedade brasileira, e o SUS está aí para provar o tamanho dessa conquista durante a pandemia. Portanto, o nosso problema não é um problema de tamanho da carga tributária, é um problema de composição da carga tributária e de desenho da tributação. Esse excesso de tributação do Brasil em relação aos seus congêneres em desenvolvimento poderia ser, digamos assim, preenchido por tributos sobre as grandes rendas, sobre os grandes patrimônios. Ou seja, nós poderíamos ter uma tributação maior do que a média sobre essas grandes rendas, os grandes patrimônios, até devido ao fato do Brasil ser um dos países mais desiguais do mundo. Portanto, seria uma forma de correção dessa desigualdade, como ocorre, diga-se de passagem, na Europa, onde o sistema tributário é o principal responsável pela redução da desigualdade de renda nos países europeus. No entanto, o caso brasileiro não é assim. O excesso de tributação que nós temos em relação aos países em desenvolvimento é preenchido pela cobrança de tributos sobre o consumo. Tributos, até por sua natureza, que fomentam a desigualdade e que, pelo fato de serem mal desenhados e, na verdade, completamente ultrapassados, eu acho que o Igor pode falar mais sobre isso, do ponto de vista da competitividade,
afetam a competitividade da nossa economia. E acabam, na verdade, fragilizando o pacto federativo que constitui o nosso país. Se nós olharmos para o conjunto dos tributos indiretos, que representam quase 50% da arrecadação tributária no Brasil, você tem um conjunto grande, 5 principais, o principal deles o ICMS, que é o principal responsável pela arrecadação dos estados, e que vinha perdendo base de arrecadação ao longo do tempo, devido às mudanças estruturais na economia brasileira rumo a uma economia mais de serviços, e a cobrança do ICMS vinha se concentrando aonde? Nas chamadas blue chips, exatamente nos setores como energia elétrica, combustíveis e telecomunicações. Telecomunicações começa a perder importância com internet, WhatsApp, etc, etc. Então, cada vez mais concentrado em combustíveis e energia elétrica. O que fez o governo anterior como forma de não alterar a política de preço da Petrobras, mas reduzir o preço dos combustíveis, garantindo que a Petrobras distribua bilhões de reais sem fazer novos investimentos. Os acionistas estrangeiros, penalizou os estados. Obrigou os estados a estabelecerem como alíquota modal de 18%, basicamente, para combustíveis e energia elétrica, acabando com a base de arrecadação de muitos estados, o que vai colocar vários estados que até ontem respeitavam a lei de responsabilidade fiscal em uma situação de grande dificuldade nos próximos anos. Então, não só é um sistema que tira a competitividade, porque possui impostos em cascata, como o PIS/COFINS, que em alguns momentos é cobrado em cascata, IPI, mas também o próprio ICMS, que tem dificuldades na utilização dos créditos tributários, vocês todos aqui entendem muito bem desse tema, muitas vezes você não consegue utilizar os créditos, o exportador, principalmente produtos manufaturados, a pessoa que faz o investimento tem dificuldade em retomar os créditos, mas também você foi dilapidando a base de arrecadação dos entes federados e dos estados. E, portanto, nós teremos o desafio no próximo governo de rever a tributação indireta, construindo um novo tributo, um ou mais novos tributos, sobre valor agregado, de maneira a recuperar a competitividade das nossas exportações, dos nossos investimentos, da nossa indústria e garantindo o financiamento adequado dos nossos entes federados. É fundamental. Agora, se nós quisermos fazer isso sem olhar para a tributação da renda, o que vai acontecer? A alíquota do nosso IVA, ou dos nossos IVAs, será uma das maiores do mundo, exatamente porque metade da nossa arrecadação vem dos tributos indiretos. Se nós quisermos que a alíquota seja uma alíquota competitiva, nós teremos que ganhar arrecadação em outro lugar. E é aí que entra a necessidade de nós repensarmos a tributação sobre renda e patrimônio, em particular dos muito ricos. Vocês bem sabem que a tributação sobre renda no Brasil só é progressiva até 30 ou 40 salários mínimos. Ela pega exatamente o trabalhador, a classe média e os funcionários públicos. E para aí. A partir daí, a alíquota efetiva do imposto de renda cai sistematicamente conforme a renda cresce. Isso, em parte, porque lá em 1995 nós isentamos a distribuição de lucros e dividendos do pagamento de imposto de renda, mas também nós criamos uma série de regimes especiais que garantem com que a alíquota nominal que aparece na lei seja bastante distante da alíquota efetivamente paga pela empresa e pela pessoa que tem rendimentos do capital. Fundos especiais, uma série de outros benefícios. Então, será fundamental, se o Brasil quiser aproveitar as oportunidades do futuro e voltar a se desenvolver, discutir uma reforma tributária que coadune pelo menos esses 3 aspectos fundamentais. Uma reforma dos tributos indiretos, que simplifique, aumente a competitividade da economia, garanta o financiamento adequado dos entes subnacionais, certo? E
minore o seu impacto regressivo o máximo possível. A gente sabe que tributo indireto não tem como objetivo redistribuir renda. Um IVA, classicamente, é um imposto arrecadatório, né? Ele não é um imposto distributivo. Mas existem desenhos que possibilitam uma redução do impacto negativo sobre a distribuição dos IVAs, seja através de devolução, seja através de algumas isenções localizadas, existem desenhos possíveis. Então, vamos ter que discutir a reforma dos tributos indiretos, mas, em conjunto, teremos também que avançar na reforma da tributação sobre a renda, reinstituindo a tributação sobre lucros e dividendos, adequando a alíquota da tributação das empresas, porque a tributação de lucros e dividendos mais a tributação nas empresas não pode também diferir muito do padrão internacional, sob o risco de nós perdermos investimentos, mas é absolutamente possível alargar a base arrecadatória, certo? Não tendo uma alíquota tão alta, mas alargando a base arrecadatória, reduzindo um pouco esse conjunto absurdo de regimes especiais que permitem um planejamento tributário, onde, por exemplo, no lucro real, vocês bem sabem disso, tem setores que, teoricamente, por 15 anos dão prejuízo. O setor, durante 15 anos, dá prejuízo, não paga imposto. Mas como está aberto ainda, que durante 15 anos você deu prejuízo? Certo? Então, nós teremos que nos atentar para construir um novo, e já termino aqui, que já estou nos meus últimos 10 segundos, vou usar um minuto a mais aqui, para construir uma nova composição, um novo arranjo tributário, que melhore a nossa competitividade, garanta a equidade federativa e garanta a justiça social. O Brasil tem a mesma estrutura tributária, basicamente, desde 1967, com pequenas alterações e muitas delas para pior. Passou do tempo do Brasil discutir o seu arcabouço tributário, discutir como a Conceição Tavares, mestra de todos nós, não é, a questão do quem paga a conta, porque quem paga a conta é o que vai diferenciar um economista de um tecnocrata, certo? Como eu sou economista, eu estou preocupado com quem paga a conta, e como eu estou preocupado com quem paga a conta, eu estou aqui dando o meu voto de apoio, como sempre apoiei, à reforma tributária justa, solidária e sustentável, que eu acho que é um primeiro passo, é uma proposta inicial para nós partirmos para uma discussão mais estrutural de mudança da carga tributária, que vai atender os anseios e os objetivos do desenvolvimento sustentável ao longo do tempo para o Brasil. É isso. Obrigado e fico à disposição aqui. Obrigado, Guilherme. Tenho certeza que você traz vários elementos para a nossa reflexão. Tenho certeza que, após as exposições, vão ter perguntas e, certamente, algumas delas você vai poder desenvolver melhor. Sobre esse caráter regressivo da tributação brasileira, assim, esse ano a Petrobras distribuiu 180 bilhões de reais em dividendos. 180 bilhões de reais em dividendos. Os detentores desses lucros de dividendos distribuídos, eles não vão pagar um tostão de imposto. Se tem uma pessoa que recebe 10 milhões de lucros de dividendos, ele não paga um tostão, enquanto uma enfermeira ou um professor que ganha 4, 5 mil reais paga 27,5% de imposto de renda. É disso que nós estamos tratando. Tem pontos na tributação brasileira que eu chamo de obscenos. Não tem outra definição. Uma das obscenidades é essa. Uma pessoa que ganha 4, 5 mil reais paga 27,5% na fonte, e uma pessoa que recebe 10 milhões de dividendos não paga um tostão. Então, esse é um ponto importante da palestra excelente que o Guilherme nos trouxe. E a indústria, Igor, por que uma reforma tributária que corrija essas tantas assimetrias do nosso sistema tributário brasileiro é importante para a indústria? Com a palavra, o Igor Rocha, economista-chefe da Fiesp. Bom, boa
Boa noite a todos. É sempre um prazer estar aqui novamente falando para vocês nesse 19º evento da Conafisco, cumprimentar o professor Eduardo Fagnani, Guilherme, um grande amigo de muitos anos, e o Décio também por estar aqui compondo essa conversa, né, com os aqui presentes. Especialmente parabenizar o Guilherme pelo trabalho maravilhoso que ele fez nos últimos anos aí, como economista, economista preocupado com as causas econômicas e sociais do país. Parabenizar também pela fala dele. Eu conheço o Guilherme há uns 20 anos e eu fico sempre impressionado como ele não pega um papel na mão e ele fala 20 minutos com uma capacidade de articular fantástica. Eu, infelizmente, não nasci com esse dom. Então, de fato, além de ser um grande economista, ele fala muito bem, ele tem muita admiração por isso. Vou falar aqui um pouquinho sobre o papel da indústria, o que a gente pode pensar a respeito da indústria de transformação no que se diz respeito à reforma tributária. Eu sou daqueles economistas que não veem o ajuste fiscal como um fim em si mesmo, mas veem o ajuste fiscal como uma forma, como um resultado de um plano, de um programa pró-crescimento que a gente tem que refletir junto com a sociedade, junto com os economistas, junto com os parlamentares, tá certo? Uma reforma tributária que tem que ser pautada, sobretudo, pela melhoria da competitividade, favorecendo o investimento e a produção. Sempre me perguntam o que precisa ser feito para a indústria crescer, né? O que precisa fazer para soltar a indústria, soltar o investimento. E eu falo, olha, não tem esse laxante para soltar, né? Geralmente são mais ou menos um conjunto de fatores que, conjugados, propiciam o ambiente mais favorável ao crescimento da indústria de transformação. A indústria de transformação essa que, quando comparada com os demais setores da economia, possui algumas qualidades, né? Como, por exemplo, uma maior formalização do emprego, a capacidade inovativa da indústria de transformação é superior quando comparada aos demais segmentos, os efeitos multiplicadores da renda da indústria de transformação também e a indústria tem sofrido muito no Brasil, né? Não por menos que a gente vê que recentemente, não tão recentemente, há uns 5 meses atrás, saiu naquela revista famosa The Economist, por que o processo de desindustrialização da indústria de transformação no Brasil foi tão grave e sem precedente quando comparado com outros países do mundo. E os fatores são diversos. A gente tem um problema de uma taxa real de juros muitíssimo alta quando comparado aos demais países, sobretudo aqueles que competem conosco. Nós temos uma chamada tarifa de importação totalmente sem muito sentido para a agregação de valor, né? A gente não trabalha com a lógica de escalada tarifária, como, por exemplo, alguns países da Europa, como a Alemanha, estruturalmente trabalham. A gente tem uma infraestrutura precária quando comparado com os nossos principais competidores. Nos últimos 40 anos, nós perdemos infraestrutura, nós não ganhamos infraestrutura. Quando a gente pega o estoque de infraestrutura, ano após ano, nós estamos perdendo infraestrutura. Na década de 80 era 58% do PIB, hoje é mais ou menos 36% do PIB, né? E, por fim, mas não menos importante, nós temos nosso sistema tributário, que aqui eu vou estar analisando pela ótica da indústria da transformação, que é um verdadeiro pandemônio, né? O Guilherme falou um ponto importante, que é a questão da composição. Quando a gente fala de composição, a gente está falando da composição entre os setores. A indústria de transformação ela paga muito imposto quando comparado com os demais setores. Você tem uma disfuncionalidade do ponto de vista da composição, ou seja, essa alta carga tributária para a indústria de transformação vis-à-vis outros setores. Há o problema da cumulatividade, da complexidade, da regressividade, da tributação na origem. Problema que o Guilherme também disse de ressarcir os créditos, a guerra fiscal e a questão que onera as exportações e investimentos. Você tem essa dificuldade exatamente de recuperar esses créditos postos. Aqui eu trago uns dados que é controverso do Doing Business, inclusive a gente refez ele lá na Fiesp, porque mostra que, em tese, o tempo gasto pelas empresas brasileiras para pagar impostos é de 1.500 horas, quando na Argentina, por exemplo, seria de 300 horas. A gente recalculou, na verdade, esse Doing Business cairia, né, tentando fazer algum tipo de uniformalização dessas horas para 600 horas no Brasil. Tá certo? Mas, mesmo assim, com 600 horas, a gente está muito acima da média mundial, que é mais ou menos de 250 horas, mostrando exatamente o que acontece. Basta visitar uma empresa brasileira, muitas vezes a área tributária é maior que a área comercial. Isso não é incomum, é comum de acontecer nas empresas brasileiras, mostrando exatamente
essa complexidade que nós temos. E lá a gente também calculou o que a gente chama de custo Brasil, comparado com os principais parceiros comerciais do Brasil, como, por exemplo, Argentina, Estados Unidos, Canadá, China, Espanha, Alemanha, etc. Tá? Então, a gente pegou 15 parceiros comerciais. E a questão da tributação encarece até 13% o preço dos produtos produzidos aqui no Brasil. Se nós quebrarmos em diversos componentes, aqui a gente coloca alguns juros sobre o capital de giro, energia e matérias-primas, infraestrutura logística, carga extra com alguns benefícios, serviços não tradables, como aluguéis, etc. Quando a gente compara com outros países, isso está um pouco fora da média, né? Então, faz com que 24% dos nossos produtos, os nossos produtos teriam 24% a mais, seriam 24% a mais onerados quando comparado com os produtos desses principais competidores, desses 15 países que nós colocamos aqui. E é muito interessante mostrar aqui que esse é o ponto que mostra exatamente essa dificuldade de composição da indústria da transformação que, né, acaba dificultando muito a competitividade. Veja, a indústria da transformação ela paga quase 30%, né? Enquanto você pega o agro, a construção civil paga menos que 5%. E é interessante notar... Como que eu volto aqui? Ixi, não volta? Não, volta. E é interessante notar que que setores, por exemplo, o agro ele tem mais ou menos 4%, representa mais ou menos 0,6% do PIB e corresponde a 4% da arrecadação. A indústria da transformação corresponde a 10,3% do PIB, né, a participação dela no PIB, e é responsável por 29% da arrecadação. Não é por menos que esse forte processo de desindustrialização da economia brasileira que tem ocorrido, que foi caso da The Economist, que eu citei no início dessa conversa aqui com vocês, mostrou o seguinte: se a gente continuar persistindo nesse processo de desindustrialização no Brasil, cada vez mais será difícil de equalizar a questão fiscal do país. Exatamente porque a indústria de transformação é responsável por a grande maioria da arrecadação, e esse dado que eu estou mostrando aqui de 2011 até 2020 mostra exatamente essa questão. Em 2020, né, a arrecadação da indústria de transformação em relação ao PIB era mais ou menos 4,3%. A gente está chegando a menos de 3,5% já, e com tendência de queda constante. Isso afeta, sobretudo, também a formalização do emprego, porque enquanto a média dos setores da economia, a formalização é cerca de 42%, a indústria da transformação é cerca de 69% até 74%. Ou seja, a formalização é muito superior quando comparado com os outros setores da economia. E por isso que é importante a gente refletir sobre a questão do IVA, né? E colocar em pauta o que está sendo discutido, tanto a PEC 110 quanto a PEC 45. A PEC 110 substitui 9 tributos: o ICMS, o PIS, PASEP, COFINS, IPI, ICMS, IOF, salário, educação, ACID e os combustíveis. Enquanto, aqui eu não vou entrar no detalhamento, porque certamente o Décio vai falar um pouco mais sobre isso, enquanto a 45 unifica 5, que é o ICMS, o PIS, COFINS, IPI e ICMS. Fizemos algumas simulações que são interessantes de serem mostradas aqui, que mostram o seguinte: o PIB potencial ocorrendo a reforma da PEC 45, pode aumentar, em 15 anos, 20% o PIB potencial da economia brasileira. Ou seja, é muita coisa que pode ser obtida com essa melhoria, com a reforma. Um aumento de 1 trilhão na arrecadação em 10 anos e de quase 4 trilhões em 15 anos. Olha, eu não estou passando nada, está pulando sozinho, acho que pelo tempo, tá? No lado esquerdo, vocês têm exatamente ao ano o quanto que geraria de aumento da arrecadação e ao lado direito o quanto que melhoraria a arrecadação do ponto de vista acumulado durante o período. Ou seja, esse 1 trilhão em 10 anos e quase 4 trilhões em 15 anos. Ou seja, é impossível a indústria da transformação sair desse grave processo de desindustrialização estrutural que tem ocorrido desde os anos 80 se nós não conseguirmos fazer uma reforma tributária. Reforma tributária essa que não é benéfica somente para a indústria da transformação, mas também para outros setores que indiretamente contribuem com o crescimento do país, como, por exemplo, a infraestrutura. Tá certo? Eu lembro que, recentemente, eu estava num debate e, em um determinado momento, um economista virou para um grande presidente de uma
de uma multinacional brasileira no mundo e falou assim: vocês não são produtivos. A culpa disso está acontecendo é porque vocês não são produtivos. Esse CEO virou para ele e falou assim: você sabia que a produtividade da minha fábrica no Brasil é superior à produtividade da minha fábrica que eu tenho na China? Só que o grande problema é que toda essa produtividade que poderia se transformar em competitividade se perde quando sai do portão para fora, né? Ou seja, a reforma tributária e todo esse ajuste estrutural da economia brasileira tem que ser pensado com muita racionalidade, porque ele é um movimento estrutural, certo? O Brasil tem determinadas pautas que não podem ser mais postergadas, né? Os investimentos em infraestrutura, por exemplo, que nós temos no país, hoje, é mais ou menos 1,7% do PIB. China é 13,4%, Colômbia é 5,3%. Chile, né, que muitos economistas costumam dar como exemplo, é quase 7%. Estados Unidos é mais que 6%. Então, como que a gente vai recuperar a indústria de transformação se a gente não conseguir fazer esse ajuste? Por isso que é importante, sim, obviamente, maximizar e potencializar o que puder ser feito no investimento privado, mas entender também a questão da importância do investimento público. E essa importância do investimento público vai culminar naquilo que o Guilherme falou, que é essa discussão dessa nova regra fiscal, que vai ter que ser implementada a partir de 2023. Regra fiscal essa para trazer exatamente a credibilidade, a previsibilidade, que é algo que se perdeu no período mais recente, né? Cabe destacar que o teto dos gastos, mais ou menos, na sua versão original, era 1.610 trilhão. Daí ele sofreu aquele ajuste com a mudança do indexador, que foi para 1.630 trilhão, 640. Daí mudaram o teto do gasto, que tinha mais ou menos um teto de 2 metros, colocaram um teto de quase 7 metros, que foi para 1.890 trilhão. E desses 1.890 trilhão, né, se a gente pegar os dados acumulados até julho deste ano, já estava estourado de 150 bilhões. Então, essa é a discussão que a gente vai ter que ter. E eu sempre falo para as pessoas assim, a regra fiscal ela tem que estar ancorada não num número necessariamente cabalístico do endividamento público. Mas, obviamente, eu estou falando aqui de governo federal, não estou falando dos subnacionais, tá? Porque daí a coisa muda por uma questão de emissão monetária. Mas o que eu quero dizer com isso? A credibilidade fiscal, que é o que ancora as expectativas. Não é um número que se o endividamento é 40, é 50, é 70, é 80. É claro que 30 é melhor que 70, isso é uma obviedade. Mas a forma como você ancora as expectativas é fundamental para você conseguir fazer o bom manejo da política monetária. Foi assim que o Plano Real fez, né? O Plano Real fez ali a estabilização da moeda com um endividamento alto, no momento que favoreceu isso, que houve naquela época, naquele determinado período, uma melhora da liquidez internacional, que não teve no cruzado, o Guilherme é professor de economia brasileira, sabe bem disso, mas a questão do endividamento era alta, mas conseguiram, via transparência, comunicação com a sociedade, ancorar as expectativas de uma forma que conseguissem implementar um plano que mudou, sem sombra de dúvida, a questão da inflação no país. O ano que vem eu vejo como um ano difícil, não vai ser um ano fácil. Desaceleração na Europa, com a guerra da Ucrânia, desaceleração da China, Estados Unidos já em uma recessão, que a gente chama de recessão técnica, quando você tem uma contração da economia por 2 períodos seguidos. Ou seja, o Brasil vai encontrar ventos difíceis para navegar no primeiro semestre do ano que vem. Eu acho que em 2024 a coisa começa a melhorar, seja porque a gente consegue fazer essa lição de casa do ponto de vista fiscal, trazendo investimentos públicos, harmonizando essas regras fiscais. 2024, eu faço uma projeção também do investimento privado em infraestrutura, quanto às concessões, deverá ter um pico ali em 2024, o que ajuda também a recuperar a economia. Enfim, o mundo, Europa, Estados Unidos e China também não vai ficar numa situação adversa para sempre. Geralmente você tem uma recessão num ano, especialmente quando a gente fala de Estados Unidos, que está ocorrendo uma recessão causada intencionalmente, eles querem desacelerar a economia deles.
Então, em 2024, a gente tende a mudar isso e colocar um ambiente mais favorável ao crescimento da economia brasileira. Eu falo isso não num sentido pessimista, mas já para preparar o primeiro semestre do ano que vem, para, dependendo do que acontecer, as pessoas falam assim, meu Deus, o que aconteceu, o que mudou? Isso já estava esperado, tá certo? A própria questão de como colocar a questão social no orçamento é uma discussão fundamental. A indústria de transformação e a reforma tributária, quando a gente fala desse setor, tem que ser colocado também sobre essa perspectiva. Como eu disse, a formalização da indústria de transformação, formalização do emprego, quando comparado com os demais setores da economia, é muito superior. A capacidade de inovação da indústria de transformação é muito superior. Sempre quando eu falo, muitas vezes colocam um filme ou uma foto do agro, né, e falam, olha o agro, como ele é tech, como ele é pop. Eu falo, esse trator não nasceu no pé de soja. Esse trator, nem no pé de tomate, esse trator nasceu na indústria de transformação. O agro ele é produtivo porque você tem a mecanização da indústria de transformação capacitando e propiciando exatamente esse aumento da produtividade. Além da Embrapa e outras coisas que foram muito bem feitas. A indústria de transformação agora tem a Embrapi, vamos ver se ela consegue ter um pouco de torque. O BNDES precisa atuar mais fortemente para dar crédito para a indústria de transformação. O BNDES, que era o Banco da Indústria, e já foi também o Banco da Infraestrutura, hoje financia mais o agro do que a indústria de transformação. Isso precisa mudar. Não tem como a gente discutir produtividade sem discutir crédito. A produtividade tem duas caixinhas, eu sempre falo. A educação, que sem sombra de dúvida é muito importante. Uma população, uma força de trabalho melhor treinada consegue gerar melhores resultados do ponto de vista da produtividade. Mas o acesso a máquinas, a tecnologias de fronteira, é que faz um país se tornar mais produtivo. É impossível competir, quando a gente fala, por exemplo, na fronteira tecnológica, com a Alemanha e Estados Unidos, países esses que até no período recente praticavam taxas de juros negativos. É muito fácil ser produtivo nesse jeito, né? Eu sempre dou um exemplo. Você pega eu sou um economista, não sei fazer muita coisa além de falar de economia. Então, você pega um trabalhador que opera uma máquina e você dá a máquina para mim e tira a máquina dele da enxada, eu acho que eu vou ser mais produtivo que ele. E não é porque eu entendo mais daquilo, mas é porque eu tenho, obviamente, o acesso ao capital. E aí a gente está falando de taxa de juros. Então, é muito importante ter o BNDES atuando novamente nessa ponta, para que a gente consiga colocar uma paridade do ponto de vista da competitividade internacional. Eu termino por aqui, já falei muito. Queria agradecer aqui ao professor Fagnani, também pela oportunidade de estar aqui presente hoje. Muito obrigado. Obrigado, Igor. Excelente a tua intervenção. Quer dizer, acho que você coloca um ponto fundamental. Quer dizer, a indústria de transformação, a indústria de transformação, que você não vai conseguir ter um setor, um mercado de trabalho com formalização, com melhores salários, né? Se não for puxado pela indústria de transformação. E se você tiver uma indústria de transformação forte, você terá um serviço que presta serviço a essa indústria, também que trará um patamar de emprego, de qualidade e salários mais altos. Então, acho que você coloca um ponto fundamental para o nosso debate sobre a reforma tributária. E agora nós vamos discutir um terceiro tema, que é também prioritário, que é a questão do equilíbrio federativo. Os estados, desde a Constituição de 88, né, vem perdendo, e vem perdendo ao longo dessas últimas 3 décadas, né? Os estudos do Concefaz mostram isso, e as perdas são significativas, né? E agora, nesse último semestre, parece que a perda se acentuou bastante, né? Então, para tratar desse tema tão importante, as perspectivas da questão da federativa na reforma tributária, eu quero convidar o secretário Décio José Padilha da Cruz, além de secretário da Fazenda de Pernambuco, ele é presidente do Concefaz.
Muito obrigado. Décio, com a palavra. Boa noite a todos. Ficar em pé que eu me sinto um pouco mais confortável. Em nome do nosso Edu aí, cumprimentar a brilhante mesa de economistas. Em nome do nosso deputado Afonso Florencio, todos os deputados e autoridades que estão aqui. Em nome do meu amigo Charles, todas as delegações. Queria adiantar, antes de começar a discutir ICMS, que eu sou auditor fiscal há mais de 28 anos, filiado há mais de 28 anos, e tenho o maior orgulho de ser do Sindifisco, de ser filiado do Sindifisco, e queria dizer que o microfone está falhando. As 2 vezes que eu fui convocado a ser secretário de Fazenda, o Sindifisco e os auditores fiscais de Pernambuco me propiciaram fazer equilíbrios fiscais. Pernambuco se encontra equilibrado, graças aos auditores e ao Sindifisco. Agradeço muito. Desequilíbrio federativo. Essa é a palavra, desequilíbrio federativo. Há precisamente 28 anos, e nesse último ano, nada foi igual. Isenção heterônoma, ou seja, um ente federativo, o Congresso Nacional, dando isenção ou desonerando, de forma abrupta, sem transição, o tributo da federação, que é o ICMS. Discutir a acumulatividade do ICMS, discutir que ele é analógico, discutir que ele não está ligado às melhores práticas, debater que ele é regressivo, tudo isso está dentro de uma construção científica que muitos especialistas e os autores fiscais estão travando nos últimos 4 anos. No entanto, o Congresso Nacional, de forma unilateral, Guilherme, isso a gente tem que conversar na transição, recebi informação ontem de alguns governadores que o presidente Alckmin, vice-presidente Alckmin, junto com o presidente Lula, irão chamar o Concefaz para escutar sobre o que eles acham da criação de um IVA, de uma tributação diferente. Estamos prontos para isso. Os 27 secretários, com a ajuda dos auditores de todo o Brasil, estamos prontos para debater. E aqui está a principal receita dos estados tendo a sua base totalmente deteriorada. Ora, por determinação, Igor, só do Congresso Nacional, sem nos ouvir e sem transição, inclusive atropelando decisões judiciais de você modular, como foi o caso da energia elétrica, ora, através das próprias decisões judiciais. Seja de uma forma legislando, ou seja de outra forma por decisões do Supremo ou do STJ, o ICMS está tendo impacto que nunca teve em um ano só. Gravem esse número, 129 bilhões de reais estamos perdendo em 12 meses, por causa de 2 leis. LC 192, que criou a média móvel e que veio uma decisão do Supremo para estender a média móvel, não só para o diesel, mas para a gasolina, por GLP. E mais do que isso, a LC 194, em ato contínuo, ela tira sozinha 92 bilhões, 37 de uma, 92 de outra, 129 bilhões. Eu pergunto a vocês, educação e saúde desse país, a base dela, Igor, é o ICMS. 25% no mínimo vai para a educação, 12% no mínimo vai para a saúde. Como se tira 34 bilhões em um ano da educação e saúde apenas com a LC 194? Como se tira mais 13 bilhões somente com a LC 192? E assim toca-se sem ouvir os estados. Federação desequilibrada, federação fragilizada. É assim que a gente parte para 2023 e a esperança se renova com a mudança que houve recentemente. E quais são os desafios do desequilíbrio do Pacto Federativo? Temos logo de cara a questão da reforma tributária. Mas por que reformar? Você tem uma concentração muito forte da União. A União concentra mais de 68% do que é tributável na mão dela. E a gente tem que pegar avião
para ir para Brasília para solicitar que 19 quadras sejam construídas em escolas integrais. A gente tem que pegar o avião, um prefeito, para ir para Brasília para pedir reposição asfáltica em convênio. Isso é uma federação? Isso é autonomia? Essa concentração num país de mais de 200 milhões de habitantes? E aí a gente tem, além da reforma tributária, por essa questão da concentração na União e pouca atribuição constitucional, porque nesse país quem sustenta segurança pública, educação e saúde são os estados e municípios, a União entra de forma não é nem complementar, é suplementar a pirâmide, e é bom que os economistas estudem isso, dos últimos 10 anos, inverteu completamente. Os estados entravam para alimentar o SUS com apenas 31%. 69% da receita é da União. Se vocês olharem agora os gráficos de 2021, é o inverso. Onde está a União? Uma ficção de Brasília. E outro motivo para se fazer a reforma, a mudança tecnológica. O nosso tributo é dos anos 60. Dos anos 60, o velho ICM, com a cara de amplitude de base, em 1988, através de serviços. Mas ele não é conectado às melhores práticas. Eu estudo ele há quase 30 anos. Tem que mudar, mas tem que mudar através de um debate técnico, e não sendo alterado aos poucos, uma reforma tributária surda no Congresso e na Justiça. Isso não, porque o país depende dele. E aí temos aí grandes números desse magnífico tributo, 652 bis só em um ano, em 2021. Olha a base dele para os municípios, a cota parte, 163 bilhões por município. Os municípios precisam estar atentos a essas mudanças do ICMS. Ele altamente será atingido se assim continuar. E olha a questão das blue chips. Aqui foi citado que as 3 atividades são importantes. Guilherme, elas representam em média 40% de toda a arrecadação do ICMS. 40%, só combustível em média dos estados, 20% do total do ICMS é combustíveis. Vem a LCU 94 sem nenhum diálogo e faz as mudanças. E vem um jabuti de Galápagos. Por que de Galápagos? Porque é muito grande, né? A ilha de Galápagos, tudo é gigantesco. Então vem um jabuti não brasileiro, de Galápagos, e se coloca a chamada TUSD-TUST, um debate de mais de 10 anos no STJ, querem resolver com a lei inconstitucional. E por isso os estados têm uma comissão permanente, negociando com o ministro Gilmar Mendes, para dar fim a essas inconstitucionalidades da lei 194 e 192. Já apresentamos uma proposta de acordo, apresentada na última reunião, dia 14 agora vamos ter nova reunião, e a gente tem muita esperança que o Supremo traga um bom caminho para esse absurdo de 129 bilhões a menos em 12 meses. E temos aqui, além desse colossal tributo, essa dinâmica perversa que eu iniciei falando. Ora, vem a redução através do Congresso Nacional, sem nenhum diálogo. Ora, vem decisões judiciais, lembrando que todas as desonerações do ICMS, Edu, foram permanentes, todas permanentes, retirando somente, como eu falei, da LCU 94, 82 bilhões. Já a desoneração do governo federal, muito interessante, Igor. É como ela até o final do ano só. Para o governo federal, desonera até o final do ano. Para os estados, a vida toda, para artificialmente reduzir uma inflação, que o problema dela é conjuntural. Grande pressão dos combustíveis é da guerra da Ucrânia, que a cotação do barril foi lá para cima. E não em virtude do ICMS. Reduziu o ICMS e a gasolina voltou a subir. Problema estrutural se resolve de forma estrutural. Problema conjuntural como esse, não. A solução é conjuntural. O projeto de lei de Jean Paul,
Esse sim era um projeto de lei que a gente foi no Congresso, que a gente debateu ele e que, infelizmente, não foram escutados os estados. Os estados não foram escutados nesse ponto. E aí tem o outro eixo de desafio, que é a questão da economia 5.0. Um tributo analógico dos anos 80, ele não vai se conectar. Toda palestra que eu vou rodando no Brasil, eu cito essas duas palavras que são mágicas: marketplace, sellers. Você, para ter controle disso, conhecimento, isso é muito difícil. Realmente temos que, de forma séria, discutir uma nova tributação, que os estados tenham condições de ter um arcabouço tributário melhor para enfrentar os novos desafios da economia 5.0. E isso daí realmente requer um tributo mais digital, que os auditores fiscais tenham condições de acompanhar e de controlar. Não tem como ser com um tributo que ainda é analógico, mas isso tem que ter um processo de transição. E nossa proposta, logo que eu mostro, ela trata disso. A questão também referente ao crescimento do rearranjo da nossa economia. Você tem aí o que a gente chama do varejo tradicional desaparecendo e o varejo digital crescendo a quase 30% ao ano. E quando você vai para as operações de plataformas de importação direta, que a gente chama de cross-border, aí o crescimento é avassalador. Então você tem que ter realmente um controle, você tem que ter um olhar e uma nova tributação para toda essa mudança que chega rapidamente. As decisões do STF que eu já mencionei, é outro ponto que tem que puxar a reforma tributária para a gente sair dessa reforma não estudada, dessa reforma não calculada, de uma reforma meramente com debates de ordem formal, do ponto de vista jurídico. Reforma tributária se faz também com estudo econômico. E aí a gente tem um problema da tributação das blue chips. E dentro dela, combustível especial, que é a base forte arrecadadora de um Estado, a gente tem o que eu mencionei ser o vilão, ter sido uma solução equivocada, o sistema de tributação de combustível. Na realidade, se reduziu de forma avassaladora, alíquotas que eram de 34%, de 29% para 18% de uma vez só, sem nenhuma transição. E eu pergunto a vocês, nós vamos fechar escolas integrais? Nós vamos fechar hospitais, UPAs? Não! Precisamos aumentar, até por tudo que foi dito aqui. E como vamos fazer isso? Como essa conta vai fechar? Se por um braço o Congresso vai e retira toda a arrecadação de uma vez só, e do outro braço os custos permanecem e aumentam, do inflação que não é 7,17 do IPCA, inflação oficial. A inflação da saúde, a inflação da educação é muito mais do que isso, é em média 15%. E esse tipo de debate, dessa vez, com esse novo governo, precisa, e sim, e precisa muito escutar os estados. Isso é importante. Você que está participando da equipe de transição, se Deus quiser, teremos a oportunidade de mostrar o Brasil, e não um problema exclusivo do Congresso Nacional. Pulando já para a questão da reforma tributária, por causa do tempo. Apresentamos um substitutivo chamado 192. É importante colocar que quando falarmos de PEC 110, não é a 110 de Raul. Essa PEC 110 de hoje é do IVA dual. Ela foi debatida com os estados, foi debatida com várias federações, inclusive com a CNI, foi debatida muito com municípios e também com diversos parlamentares. Essa 110 de hoje não é 110 de Raul. Ela é uma mistura da PEC 45, alguns pontos dela, com o substitutivo 92 dos secretários de Fazenda e governadores. Esse substitutivo 92, ele é histórico. Pela primeira vez, deputado Afonso, pela primeira vez, 27 governadores de diversos partidos, com 27 secretários de Fazenda e com mais de 300 auditores fiscais ajudando ao longo do ano,
foi possível montar uma proposta que nos últimos 30 anos nunca conseguiu. Tem que o novo governo aproveitar esse acordo histórico, aperfeiçoar sempre, ajustar permanentemente, mas deixar parada nunca. Foi o que foi feito. Por causa de um debate de mesa diretora do Congresso, fizeram isso. A pauta mais importante da agenda do dia ficou em terceiro plano, para se aprovar uma série de leis que não tinha menor cabimento. Então, nesse contexto, está aí o substitutivo 92, ele era baseado na PEC 45, com muitas mudanças. É uma mudança tributária apenas sobre tributo sobre consumo, o que está perfeitamente possível para acoplar, encaixar na reforma solidária que a FENAFISCO trabalha. Ainda nesse contexto aí, houve todo um processo de evolução. A proposta inicial, ela substituía o IPI, PIS, COFINS, ICMS, e dentro desses tributos, PIS, COFINS, ISS, ICMS, todos os tributos sobre consumo que tem uma média de 39% a 40% de carga efetiva, ficava um único IVA. Na nossa proposta era um IVA único, mas não foi possível dentro do Congresso, e ele se tornou dual. Mas esse IVA dual, o avanço que ele teve, não traz nenhum tipo de transtorno para os estados, porque a parte dos estados, junto com os municípios, é total autonomia nossa, e ele é de base ampla. A base dele junta serviço, junta mercadoria, direitos, e cria uma condição muito melhor do que o que vivemos hoje, com mudanças, seja hora no Supremo, seja hora no Congresso Nacional, deteriorando a base. E está aí ele, é um IVA dual, tem a parte da União que a gente chama de CBS, IBS é a parte dos estados, a legislação é a mesma, ela tem a mesma base, e cada um na sua autonomia tomará conta do seu pedaço de IVA. O Canadá é assim e dá certo. A base dele é ampla, tudo que é de bens materiais, serviços e economia digital está dentro, a legislação é uniforme, não cumulatividade plena dele, ele é plurifásico, é um tributo por fora, benefícios fiscais acaba e cria-se o Fundo de Desenvolvimento Regional, que ele traz uma solução mais inteligente, é uma solução dentro do orçamento, e faz com que os estados mais pobres da federação tenham ainda força para atrair novas empresas. A questão do Simples Nacional, a gente fez de uma forma que dá para continuar como hoje é, evidentemente sem apoiar esse PLP que tira 12 bilhões de reais de estados e municípios. Terça-feira haverá um movimento muito grande, o Concefaz está junto com a Brasf, e a gente vai colocar a necessidade de barrar esse projeto, porque esse projeto está de novo correndo de forma irresponsável. A justiça fiscal da gente, até porque o nosso seminário ele tem 3 eixos: tributação, justiça social e a questão de inovação. Essa nossa proposta ataca a inovação através de um tributo digital. Essa nossa proposta, ela traz a questão da justiça social e fiscal através da devolução, está ali, o processo de regressividade agora combatido pelo sujeito e não mais reduzindo o produto potencial que causa regressividade. Isso é muito importante para a gente. Conseguimos essa solução e já está rodando em piloto. E, como eu disse anteriormente, é um tributo transparente por fora. Bom, aqui eu corri, era uma apresentação de 40 minutos, fiz em 19, mas queria dizer a vocês que estamos abertos, nós auditores, nós secretários, nós dos sindicatos, para trazer soluções para a equipe de transição da melhor forma possível. Uma coisa é basilar: não existe federação sem estados e municípios. Não existe discussão de tributação sem escutar os especialistas, aqueles que no dia a dia operam o ICMS e, se Deus quiser, o futuro IVA dual dos estados e municípios. Muito obrigado. Alô. Obrigado,
secretário, presidente, excelente exposição. Eu só queria lembrar que a proposta original da reforma tributária solidária propunha o IVA dual, né? E que a 110 e a 45 era uma coisa meio complicada, lá tinha o comitê, não sei o quê, blá, blá. Então, a gente ficou muito feliz que a 110, na versão do senador Rocha, né, tenha, e com a contribuição de vocês, que eu sei que o papel de vocês foi fundamental, tenha feito o IVA dual. Gente, recebi aqui uma informação da coordenação que o nosso debate... Alô? O debate vai ser por 15 minutos só, tá? E a informação que eu tive aqui é que vocês deverão fazer perguntas por escrito no formulário de pergunta que se encontra com com as recepcionistas. O que for possível debater em 15 minutos será debatido e as demais serão encaminhadas aos palestrantes, tá? Então, a gente aguarda aqui as questões. Não sei se alguém vai trazer para mim. O quê? Olha, então eu vou... queria convidar os parlamentares, se querem fazer alguma questão, se vocês quiserem, por favor, enquanto... Não? Alô? Bom, eu quero, então, deixar aqui uma pergunta final para vocês três, e que vocês já façam, então, as saudações finais, né? Opa, alguém ali está levantando a mão? Vem cá, vem cá, vem cá. Boa noite a todos. A questão é bem simples, e é para o Guilherme. A composição do Congresso, que vai ser a partir de 2023, a grande maioria de empresários, produtores rurais e advogados. Nessa composição, como vai ficar a negociação da reforma tributária, do desequilíbrio dos estados financeiros, e como é que eu vou inovar na questão industrial? Como é que eu vou fazer esse equilíbrio? Para os três. Passo para o Guilherme e, em seguida, se não tiver mais pergunta, eu vou pedir para que os demais façam as suas considerações finais. E você pode aproveitar. Tem? Então, vamos lá. Vamos rodar. 15 minutos de pergunta. Guilherme. Bom, eu vou tentar ser breve nessa discussão, porque eu não tenho a resposta para a sua pergunta sobre como, politicamente, vai se construir a proposta de reforma tributária. Eu não tenho resposta, obviamente, porque isso é uma discussão que vai depender da capacidade de negociação do próximo governo, dos governadores, das bancadas, tá? Temos aqui deputados, e o que eu posso dizer é que eu tenho muita confiança na capacidade dos nossos parlamentares, dos nossos governadores, de construir esse consenso. E por que eu tenho confiança nessa capacidade? Não é uma fé abstrata. É porque a realidade urge. O momento é urgente para os governadores dos estados, para os prefeitos, que também estão perdendo a arrecadação, porque uma parte importante do ICMS vai alimentar os cofres municipais, para os empresários industriais, certo?
E diria eu, mesmo para setores como serviços, que apesar de serem menos tributados, correm o risco de acabar perdendo competitividade graças ao nosso sistema tributário defasado, certo? Porque o Igor o trator do agro é tributado. Deixa eu ver se tem um outro aqui. Alô? Vamos tentar esse aqui, Edu. O trator do agro é tributado como bem industrial, ou seja, muitos insumos que o agro compra são tributados como bens industriais. Então, existe uma leitura na sociedade brasileira, majoritariamente, da necessidade de se mudar o sistema tributário. Pela primeira vez na história, Décio, eu vi 27 governadores alinhados. Nunca tinha visto isso. Inclusive, o presidente Lula, em 2007 ou 2008, ele manda uma proposta para o Congresso de reforma tributária que não avança exatamente por um desacordo entre os estados, que agora está resolvido, porque mesmo São Paulo, eu sou paulista, mesmo São Paulo, que tenderia a resistir a uma reforma, porque ele ganha por parte do tributo ser na origem, certo? Ele agora aderiu a um acordo para aprovar um IVA. E sobre a questão da tributação da renda, cabe lembrar que foi o Paulo Guedes que enviou uma proposta, que eu vou fazer aqui uma das raras vezes que eu vou fazer um elogio parcial ao ex-ministro, atual, futuro ex-ministro Paulo Guedes. Ele mandou uma boa proposta. É uma pena, tinha problemas, claro que tinha problemas, mas também tinha qualidades a proposta dele. Muitas qualidades de reformação da tributação sobre a renda. É uma pena que um dia depois que ele mandou a proposta, ele criticou a proposta que ele mesmo mandou. Porque talvez não tenha lido a proposta. E quem é que elaborou a proposta? O pessoal da Receita Federal, que é competente, treinado, conhece do tributação, e elaborou uma proposta que poderia ter sido ajustada, melhorada, modificada, mas não desmontada, destruída, como foi no Congresso Nacional, né? Então, eu tenho esperança, assim, gente. Eu acho que o momento é propício, o país vive um momento muito delicado, muito difícil, e nós temos pessoas super competentes. Está aqui o Afonso Florencio, um dos deputados com maior capacidade de articulação que eu conheço, uma pessoa que consegue conversar, negociar, sem perder o rumo, porque negociar entregando toda a rapadura é fácil. Eu quero ver negociar mantendo o fundamental, sem perder o rumo. E eu tenho muita confiança em você, Florencio, nos governadores da nossa base, que a gente vai conseguir avançar numa proposta de reforma tributária. Deputado, prazer. Pessoal, desculpem quebrar o protocolo, mas só para fazer um adendo de informação e uma homenagem à FENAFISCO. A emenda 192, originada no Concefaz, à época o presidente do Concefaz, agora governador eleito do Piauí, Rafael Fonteles, e uma articulação, aí, citando Charles, mas também no encontro do consórcio do Nordeste, eu estava responsável pela 178, fomos lá conquistar o apoio do conjunto de governadores. E quando eu cheguei, para ser justo, já estava encaminhado um acordo com os secretários para, em troca do apoio dos secretários a 178, nós desenvolvermos o apoio a 192. E, como eu estava responsável pela 178, me propuseram, na Câmara tem uma coisa chamada autenticar, que é uma tarja digital que identifica o parlamentar que lidera. Na verdade, não é um autor, é quem lidera uma coleta de assinaturas. E tinha que coletar as assinaturas. E aí o Concefaz, o pessoal da FENAFISCO, Afonso, porque eu tinha coletado a da 178, e ali foi no braço, viu, pessoal? Eu pesei, porque, além de ter a substitutiva global, tem 11 outras emendas específicas, com a lista de todos os parlamentares. Teve parlamentar
teve parlamentar, não vou dizer o nome aqui, que me deu 3 chá de espera de 20 e mais de 50 minutos. E eu tinha que ler todas as emendas, inclusive a um... Mas do Concefaz era dos secretários de Fazenda. E aí eu propus que o Estado, com o maior número de parlamentares, seu coordenador de bancada, subscrevesse. Foi assim, e aí eu procurei o deputado Herculano Passos, e ele topou subscrever. Mas a autoria, posso dizer, é do Concefaz com a FENAFISCO, que priorizou a tributação progressiva de renda e patrimônio, mas colaborou, digamos assim, com a simplificação no diálogo com os governadores. Então, o papel da FENAFISCO, e aqui me dirigindo, me permitam dizer, colega de trabalho, no que diz respeito, os auditores, os agentes de tributo, os profissionais fazendários e fazendárias, colaborando com os governadores, chegamos, então, temos 2 propostas que têm peso da FENAFISCO, a 178 e a 192. Obrigado. Desculpem quebrar o protocolo, mas... Obrigado, deputado Florencio. Fundamental o seu papel em todo esse processo. Nós fomos testemunha disso. Olha, eu estou com um problema aqui, que faltam 7 minutos. Parece que tem uma pergunta por aqui. E o som dos microfones, as baterias estão acabando todas. Então, nós vamos ter que terminar, porque vai acabar a bateria. Tá certo? Então, eu acho que tem uma pergunta por aqui. Aqui, professor. Aonde? Bruno Carvalho, do Piauí. Vamos Acho que é melhor mais à falar. frente? Vamos lá. Alô? A gente vai ter que ter... Bruno, fala por aí, se estiver funcionando. Está 100%. E depois a gente vai ter que falar por aqui, que acabaram as pilhas aqui. Eu não sei como é que chama. Tranquilo. Fazer aqui, em primeiro lugar, boa noite a todos. Bruno Carvalho, do Sinafep Piauí. Fazer a pergunta para o professor Guilherme. O senhor mesmo tratou, na sua palestra, de como o teto de gastos não funcionou. Ele começou a ser aplicado, veio ali a pandemia e veio puxadinho atrás de puxadinho, reparo atrás de reparo, uma PEC a cada 6 meses. E o teto de gastos não funciona hoje. Na prática é isso. A equipe de transição fala em fazer um novo puxadinho, um novo remendo no teto para viabilizar o orçamento de 2023. Não seria a hora de revogar esse teto de uma vez por todas e começar uma regra fiscal nova, em vez de fazer mais uma PEC, que vai pedir outra PEC no futuro de novo? Bom, eu vou pedir para o Guilherme responder, aí você faz suas considerações finais. Depois, o secretário Décio tinha um comentário para fazer da outra reunião. O Décio, você vem aqui, faz as suas fala final, e, finalmente, o Igor. Vamos fazer assim, gente? Que o tempo que me deram aqui, eu sou super disciplinado. Me deram um tempo que já se esgotou. Então, você vem, e depois o Décio, depois o Igor. Surge uma questão. Nós teríamos 2 perguntas aqui ainda para encerrar. Sugestão aí para considerar. Responderia em bloco também, para encerrar. São só mais 2. São curtas, para não frustrar aqui. Aqui, amiga. Gente, é mais fácil fazer daqui, viu? Porque está sem som o microfone aí, a gente não ouve. Vem cá, pode vir aqui. Sobe aqui, ó. Vamos fazer essas 2 questões rápidas, e aí a gente termina a mesa com a resposta a todas elas em bloco. É porque os miolos ficam queimando de tal forma, e nessas questões tributárias, que são questões assim dramáticas para um país, né? E eu fiquei assim, imaginando como é que a gente pensa realmente em fazer transformações tributárias fiscais no país sem pensar na sociedade. Sem pensar na sociedade, na consciência fiscal a despertar ainda no nosso povo.
ou imaginarmos que, novamente, as elites vão conseguir fazer revoluções tributárias a nível, por exemplo, a experiência europeia do estado de bem-estar social. Então, eu acho que falta combinar com mais alguém. É nesse sentido que eu queria, assim, imaginar e pensar e provocar. Como é que nós podemos fazer transformações profundas de nível tributário, que elas são resistentes, porque são uma estrutura que está montada, que não é de agora, é de um Brasil de 500 anos, com essa realidade, como é que nós vamos transformar? Sem a sociedade, sem essa consciência fiscal. Para isso, todos os estados do Brasil, eu acho que falam agora de uma forma profusa e amplamente, principalmente nessas últimas 2 décadas, em educação fiscal. E que educação fiscal para qual modelo de Estado? Então, eu quero fazer esse questionamento, essa provocação, como é que nós podemos realmente pensar em transformar, é uma transformação radical, de fato, e pensando em mudar mentalidades. Então, é nesse sentido que eu queria que a gente pudesse associar um pouquinho esse pensamento da reforma fiscal. Será que é suficiente a reforma? Ou a gente não poderia pensar, avançar mais para uma revolução tributária? Não só tributária, mas fiscal, algo muito maior. A nível, por exemplo, pensar em uma revolução ambiental também, mudar de mentalidade. Essa provocação que eu quero fazer de uma forma mais profunda para um novo Estado, um novo modelo e um pensamento na sustentabilidade de fato fiscal e ambiental. Obrigado. Agora, por favor, você faça a sua pergunta. A gente está com o tempo já estourando, tá bom? Boa noite a todos. A minha pergunta é mais no sentido assim da autonomia e do pacto federativo no contexto dessa reforma tributária. Porque uma coisa que eu escuto muito falar é: Estado, não te preocupa, município, não te preocupa, porque a tua receita vai estar garantida. Mas será que a autonomia é mesmo isso? Eu ter a minha receita recebida? Como que funcionaria essa questão futura da legislação, de melhorar a legislação? Essa é a minha pergunta. Muito obrigado. Então, agora eu vou inverter a ordem. Eu vou chamar primeiro o Décio para responder esses blocos e fazer a sua fala final, e seguido o Guilherme, depois o Igor. Com relação à primeira provocação do colega, a nível de como o Congresso vai fazer uma mudança, se tem tantos industriais, pessoas da bancada ruralista. Participei de uma reunião com vários governadores e o presidente Lula, à época candidato, foi encontro do Nordeste, eu fui como Concefaz, e na ocasião o presidente Lula disse que a primeira coisa que faria ao tomar posse como presidente da República era chamar os governadores, depois os prefeitos, para que chegasse a um bom denominador de toda essa loucura que ocorreu nos últimos 6 meses. Então, eu estou muito esperançoso que o presidente Lula vai coordenar uma mudança no Congresso. Com relação à questão de uma reforma mais revolucionária, às vezes é o que é possível. A gente queria avançar muito, mas quando chega no Congresso Nacional, de um IVA único, tornou-se dual. Chega no limite que, se você não conseguir ceder alguma coisa, não passa. E a gente está, desde 1995, tentando fazer uma reforma. Então, a que avançou sobre o consumo foi a possível. E no que tange a questão da autonomia, a única autonomia necessária é aquela do poder de fiscalizar e da receita. Essa, a proposta da gente, dos governos de Estado, a proposta assegurou. Agora, a legislação é do Congresso Nacional. Então, essa autonomia de Assembleias Legislativas, que hoje é residual, é cópia de convênio nacional, nada se decide mais no ICMS que não seja em convênio nacional, e a lei local é só uma cópia, essa daí não terá. Mas a autonomia de fiscalizar, do auditor e de arrecadar, que a arrecadação vai direto para cada Estado, da sua parte dual, essa está assegurada, até porque essa reforma foi feita também por auditores. Muito obrigado, Décio.
Agora o Guilherme, por favor, Guilherme. Bom, já que estou aqui nas minhas considerações finais, agradecer mais uma vez o convite aqui da FENAFISCO, do Sindicefaz. Um prazer enorme estar aqui com vocês. Bom, sobre a questão do teto de gastos, o que eu tenho a dizer é o seguinte, o governo ainda não assumiu, não temos nem ministros, nós temos um presidente eleito, mas que ainda, a nova legislatura também ainda não assumiu. Então, obviamente que reformas estruturais que exigem um debate mais amplo com o parlamento, com a sociedade, a gente precisa esperar que o governo assuma, tenha os seus ministros, estabeleça uma bancada de apoio no Congresso Nacional e construa essas transformações estruturais, que senão a gente vai cair no que o Décio falou. São coisas de cima para baixo, sem diálogo, e não é esse o modo que o presidente Lula constrói, nunca foi esse o modo, ao contrário. Sempre foi através de muita conversa, muito diálogo e construção de consensos. Mas, para isso, nós precisamos que o novo Congresso, o novo governo assuma e faça esse processo de negociação. Por fim, enquanto eu acho que essa questão que o nosso companheiro aqui provocou, de uma revolução da mentalidade, digamos assim, da consciência fiscal da população, eu acho que esse trabalho, inclusive, é feito de maneira cotidiana aqui pela FENAFISCO e por vários de nós aqui, que é tentar levar para a população o conhecimento e uma noção, pelo menos geral, do que é o sistema tributário brasileiro. Então, toda a campanha da reforma tributária justa, solidária, sustentável, é tentando mostrar o quão injusta é a estrutura tributária e quão justa ela poderia ser. E você vai falar, mas isso não chega nas pessoas. Se você olhar as pesquisas, as pessoas falam o seguinte, eu acho que não tem problema ter mais tributação desde que seja sobre os mais ricos. Tem várias pesquisas que mostram isso. Isso quer dizer que o trabalho que vocês estão desenvolvendo está chegando nas pessoas. As pessoas sabem que o pobre paga muito e o rico paga muito pouco. Elas sabem disso. Elas sabem da injustiça que elas são alvos. Talvez elas não saibam a discussão técnica da alíquota, mas a consciência do problema tributário está posta, assim como o empresário industrial sabe o quanto a tributação tira a competitividade dele, certo? Então, eu acho que nós temos que avançar muito na consciência fiscal, tributária, na consciência cidadã do povo, mas acho que temos aqui muitos bons exemplos de pessoas, movimentos, sindicatos, que têm feito bom debate, têm conseguido levar isso para a população. E é essa consciência que vai viabilizar a aprovação de uma reforma tributária justa, solidária e sustentável no próximo governo. Eu tenho convicção de que isso vai avançar e, como todos nós, eu acho que não é uma questão do se, mas do como e do quando. Vai avançar porque o Brasil precisa de uma reforma tributária, nós vamos construir essa reforma tributária, e aí é tudo uma questão de construir os consensos, as negociações e aprovar essa proposta que o Brasil tanto precisa para voltar a se desenvolver. Então, obrigado, até a próxima e agradeço mais uma vez o convite. Obrigado, Guilherme. Boa sorte a partir de amanhã, sei que você vai trabalhar muito lá, estamos torcendo por você. Igor. Olha, me deram o microfone e falaram que estava funcionando daqui, hein? Mas tudo bem, eu vou falar dali, então. Bom, eu acho que essa questão do agronegócio e mudança de mentalidade, eu acho que muito se evoluiu com o agro, pelo menos a agroindústria, que é a cadeia do agro, não somente o agro direto, mas que engloba o agro direto, eu acho que nos últimos tempos evoluiu bastante. Se falar de uma reforma tributária há 5 anos atrás, era praticamente impossível com eles. E hoje eu acho que isso está muito mais fluido. Eu não vejo como um obstáculo intransponível, tá? Eu acho que isso mudou bastante nos últimos tempos. O outro ponto é que, falando de obstáculos, né, que mudaram e mudança de mentalidade, exatamente numa visão mais inclusiva, pró-crescimento, pró-investimento, etc., a própria agenda da Fiesp, que a gente divulgou para os candidatos à presidência da República, e que o Guilherme teve lá conosco discutindo, trazia, por exemplo, a questão da tributação de dividendos.
desde que, obviamente, é feita uma redução do imposto de renda, né? Porque exatamente trata desse ponto que o Guilherme colocou, que é a mudança da composição. A gente não está falando de redução ou de aumento de carga tributária, a gente está falando exatamente de uma mudança de composição que favoreça o investimento, o emprego, o desenvolvimento de setores de média e alta tecnologia, que são aqueles setores que exatamente pagam os melhores salários, sabidamente. Então, eu acho que nesse quesito, eu acho que o Brasil evoluiu muito. E, por fim, mas não menos importante, a reforma tributária tem que ser tratada no começo do próximo governo, nos 3, no máximo, nos 6 primeiros meses do governo. Senão, para aproveitar exatamente o capital político que um presidente recém-eleito tem. Se não fizer isso logo no começo, no primeiro ano, sobretudo no primeiro semestre, essas barreiras vão aumentando ao longo do curso do mandato. Então, eu acho que esse é o ponto. As barreiras, eu acho que se diminuíram, né? A reforma tributária chegou o momento para se discutir e ela tem que ser posta aí nos primeiros 3, 6 meses do próximo ano. É isso. Obrigado, pessoal. Obrigado, Igor. Bom, com isso nós encerramos essa primeira mesa de abertura, agradecendo a presença de todos, agradecendo o tempo, tá? E muito obrigado e um bom congresso a todos.